Então, o Sérgio Moro fez duas coisas. Não só ele recebeu ali, e precisa ser investigado, uma questão de corrupção sobre isso, porque corrupção, receber no futuro benefícios do que fez enquanto estava no cargo é corrupção, mas como também ele foi para lá para servir numa espécie de ponte da Álvares e Marçal para a nomeação de outros juízes. Esse é um grande esquema de corrupção que precisa ser investigado. Tem uma matéria aqui no Conjur que eu achei muito boa, vou jogar aqui para a gente ler um pouco. É uma das matérias que explicam de forma bem didática a importância desse depoimento. Eu vou ler aqui alguns trechos. Né? Tacla Duran pode provar na segunda-feira, hoje, que pagou o advogado ligado a Moro para não ser preso. O advogado Rodrigo Tacla Duran irá prestar depoimento nesta segunda-feira, 27 de março, ao juiz Eduardo Apio, da Terceira Vara Criminal de Curitiba. Tacla Duran deve apresentar comprovante que pagou $613 mil ao advogado ligado ao ex-juiz Sérgio Moro para não ser preso. Tacla Duran, que foi advogado da Odebrecht, foi preso preventivamente na Lava Jato em 2016. 6 meses antes, ele tinha sido procurado pelo advogado Carlos Zucoloto Júnior, que era sócio de Rosângela Moro, mulher do ex-juiz. Carlos Zucoloto Júnior, gravem esse nome, que era sócio da Rosângela Moro, mulher do ex-juiz, que, inclusive, não por coincidência, também se elegeu deputada federal. Ou seja, também está na política. Em conversa pelo aplicativo WeekMe, Zucoloto ofereceu acordo de colaboração premiada que seria fechado com a concordância de DD, iniciais do ex-procurador da República Deltan Dallagnol. Em troca, o Zucoloto queria $5 milhões. Zucoloto disse que os pagamentos deveriam ser feitos por fora. Um dia depois, seu advogado, no caso, recebeu uma minuta do acordo em papel timbrado do Ministério Público Federal com o nome dos procuradores envolvidos e as condições negociadas com o Zucoloto. Em 14 de julho de 2016, Tacla Duran fez transferência bancária para o escritório do advogado Marlos Arnes no valor de $613 mil, o equivalente a 3,2 milhões de reais. A transferência era a primeira parcela do pagamento pela delação. Paguei para não ser preso, disse Tacla Duran em entrevista a Jamil Chad, do UOL. Porém, depois o advogado deixou de fazer os pagamentos e Sérgio Moro decretou sua prisão preventiva. Contudo, Tacla Duran já estava fora do Brasil. Ele acabaria preso em Madrid. Eu vou parar um pouquinho, só para a gente comentar um pouco, pedir um comentário do Fernando, né, sobre esse caso. Enquanto isso, pesquisa aqui o link para ver se já está rolando o link do depoimento. Fernando? Na verdade, nós estamos falando de extorsão, né? Vamos dar o nome claro sobre isso. Os vestais da moralidade que prendiam ilegalmente, torturaram. Vamos. Tá, no meu livro aqui, tem relatos claros de tortura. E quem diz não sou eu, quem diz é o Ministério Público, a Procuradoria da República perante o STJ, que proferiu um parecer em um habeas corpus nosso, dizendo que o tratamento dado aos presos na Guantánamo de Curitiba era um tratamento desumano, então torturavam para obter confissões forjadas. E o seguinte, assim como no regime militar 64, também ganhavam dinheiro com isso. Aproveitando, vendendo meu peixe aqui, dia 31 de dezembro, dia do golpe militar 64, nós vamos lançar na Ordem dos Advogados do Brasil, Rio de Janeiro, e com apoio do IAB, Instituto dos Advogados do Brasil, o portal Voz Humana, com a gravação dos julgamentos de presos políticos da década de 70. Vai ser também transmitido ao vivo e vai ser disponível esse site a partir dessa data. Faço essa ligação para dizer o seguinte: os militares também torturavam, mas também extorquiam e ganhavam dinheiro. É isso que nós estamos falando que a Operação Lava Jato e o Sérgio Moro estava fazendo.
via os seus advogados escolhidos, que, na verdade, não exerciam a advocacia. Porque exercer a advocacia significa ter independência. Assim como o jornalista tem que ter independência, tem sigilo da fonte, o advogado, ele, para exercer sua profissão, precisa ter coragem, precisa ter independência, precisa enfrentar os abusos. E esses advogados, ao contrário, faziam um simulacro de defesa e recebiam valores, digo eu e repito, a hora que havia a caixa preta dos processos de sequestro de bens e suas liberações, nós vamos ver o caminho da liberação de valores dos delatores para esses advogados, né? A liberação de valores que deveriam ter ido para a Petrobras. Ou seja, eles extorquiam e lesavam a Petrobras. Fernando, uma reflexão. Estamos no esquenta aqui, esperando o link, todos estamos ansiosos, né? Daqui a pouco aparece o link com o depoimento. É natural, às vezes, que atrase um pouco. Queria uma reflexão sua também, Fernando, sobre essa questão de delação, né? Porque muitas delações foram anuladas e depois há muita denúncia de que muitas delações foram também frutos de coação. Mas eu queria uma reflexão sua sobre também sobre a possibilidade, acontece nos Estados Unidos, por exemplo, um grande debate nos Estados Unidos, da onde eles importaram, né, o Instituto de Delação, né? Às vezes eu leio matérias sobre isso, que se denuncia que uma grande quantidade de pessoas que elas se autodenunciam aos procuradores americanos, né, para fazer acordos com a Procuradoria Americana, mesmo não sendo culpados, mesmo se considerando inocentes, fazem uma delação, se autoculpando em função do acordo com a Procuradoria. Você acha que isso também pode ter acontecido no Lava Jato? O que acontece é o seguinte, infelizmente, a delação premiada foi importada dos Estados Unidos, nessa pauta a partir de 11 de setembro, com a aprovação da Lei de Organização Criminosa, que não só incluiu a delação premiada, mas incluiu agente filtrado, outras coisas, outras deturpações, sobre uma ideia de que seria mais fácil, com um dedo duro, desvendar organizações criminosas, mas o fato é que, tanto nos Estados Unidos como aqui, isso demonstrou, e aqui pior ainda, um desvio. Primeiro, virou um grande negócio. Negócio esse que parte vai ser revelado aí nesse depoimento de hoje do Teca Duran. Um business. Um business que não só advogados lucraram, mas, por evidente, advogados com ligações com o juiz e com o promotor. Então, um business de extorsão e de corrupção, de fato. Fora isso, nós podemos verificar que nenhum dos delatores saíram pobres das delações. As delações funcionaram como uma espécie de blindagem patrimonial, lavagem. Aliás, precisamos ampliar um pouco mais essa discussão hoje para o que está virando a recuperação judicial, tipo Lojas Americanas e outras, que era para recuperar a empresa, mas está virando uma forma de blindagem para não pagar dívidas dos trabalhadores, né? E manter, muitas vezes, empresas que não têm condição de funcionar em pé. Mas na delação premiada virou uma extorsão, uma blindagem absurda. Miguel, você fez aí um negócio, saiu o link, Miguel. Mas nós vamos ver isso. Vocês vão ver que o relato do Teca Duran é um relato terrível. O Adir Damus e o Pimenta chegaram aí na Espanha, enquanto estava quente a questão
E eles estavam no Congresso Nacional e pegaram um depoimento do Teca Duran. O Sérgio Moro fugia de pegar um depoimento do Teca Duran, tinha medo. Medo do Teca Duran. Queria prendê-lo, mas não queria deixá-lo falar, né? Estamos esperando o link ainda, a gente ainda não teve acesso ao link, daqui a pouco aparece o link, né? Vamos esperar. Eu só quero outra reflexão do Fernando, aproveitando a oportunidade, tá com ele aqui, que é sobre um outro aspecto muito que também está sob investigação do ex-juiz Sérgio Moro, atual senador Sérgio Moro, que foi o fato dele, depois de ser juiz, ele foi trabalhar como ministro da Justiça do Bolsonaro, abandonou o cargo, né, saiu do cargo de ministro e foi trabalhar numa consultora americana. A Álvares e Marçal, que inclusive, Marçal. Quando eu acabei de falar da necessidade de verificar essa questão das recuperações judiciais, pode olhar que a Álvares Marçal está envolvida em várias delas. Exatamente. A Álvares Marçal é uma das consultoras, né, especializadas em recuperação judicial, ganhou milhões, bilhões de reais de estatais, empresas privadas envolvidas com a Lava Jato, e o Sérgio Moro foi trabalhar com a Álvares Marçal, apesar de não ter experiência nessa área, a área de recuperação judicial, uma área altamente especializada. Ele foi contratado para trabalhar nessa empresa, com altíssimos proventos. E por quê? E por quê? O fato é o seguinte, é que nessa porta giratória que chamam, que é o cara sair do público e entrar no privado se aproveitando do que fez no público, ele na verdade, ele não só recebe parte do benefício que ele deu a Álvares Marçal quando era juiz. Por quê? Porque ao ele perseguir a Odebrecht, a Queiroz Galvão, que entraram em recuperação, quem lucrou foi a Álvares Marçal. Então, mas não só isso. Veja que a nomeação dos administradores judiciais ela é feita sem licitação. Os milionários honorários dos administradores judiciais nomeados sem licitação pelos juízes, nenhuma, é parte das relações que esses juízes têm. Então, o Sérgio Moro fez duas coisas. Não só ele recebeu ali, e precisa ser investigado, uma questão de corrupção sobre isso, porque corrupção, receber no futuro benefícios do que fez enquanto estava no cargo é corrupção, mas como também ele foi para lá para servir numa espécie de ponte da Álvares e Marçal para a nomeação de outros juízes. Esse é um grande esquema de corrupção que precisa ser investigado.